Esse animal não é um predador e mesmo assim ele encara leões e elefantes com uma coragem e fúria devastadora. O rinoceronte não apenas domina o território com sua presença, mas desafia qualquer coisa que ouse cruzar seu caminho. Carros de safaris virados, ataques a humanos e brigas territoriais intensas. Esse herbívoro parece estar sempre no limite de sua raiva. Ele não precisa de caninos afiados, garras e nem de um rugido imponente. Basta um impulso de 60 km por hora e toneladas de pura força para transformar qualquer ameaça em poeira. Mas afinal, o que faz do rinoceronte uma força tão temida? É possível que, longe dos holofotes dos grandes felinos, exista ali o verdadeiro titã da África? Hoje você vai descobrir por que o rinoceronte não é apenas um animal. Ele é um monstro de território, poder e instinto. Deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito. Agora, vamos ao vídeo. Em meio aos contrastes selvagens que moldam o mundo animal, o rinoceronte encontrou seu lugar como uma verdadeira muralha viva. Do matagal espesso do sul africano às vastas planícies secas do leste do continente, ele percorre ecossistemas que testam os limites da resistência. Na Ásia, sua presença também é temida e disseminada, mas é na África, em especial nas savanas naturais do Quênia, Tanzânia e Namíbia, que o rinoceronte reina com mais intensidade. Ali o calor é cortante, a paisagem é desafiadora e cada centímetro de terra pode ser palco de um confronto brutal. A vegetação rasteira, os arbustos densos e os caminhos de barro marcam um terreno onde a sobrevivência exige mais do que força, exige imposição. E o rinoceronte entendeu isso como poucos. Ele não é um predador, não caça, mas defende muito bem o que julga ser seu. O território para ele é mais do que espaço, é o símbolo de sua autonomia. E qualquer um que ouse cruzar essa linha invisível, seja por curiosidade ou descuido, paga caro. Diferente de outros herbívoros que optam pela fuga ou por gritos de alerta, o rinoceronte ataca. A simples presença de outro macho da mesma espécie já é motivo mais do que suficiente para iniciar uma batalha. Seu senso territorial é inegociável. Ele marca caminhos com urina, fezes e arranhões no solo, deixando sinais claros para os desavisados. Mas não só os membros da própria espécie que enfrentam sua fúria. Elefantes, sim, os gigantes da savana também entram na lista dos possíveis rivais. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Conflitos entre elefantes e rinocerontes, embora raros, já foram registrados com intensidade alarmante. Quando a escassez de recursos se instala, água, sombra ou alimento, o território se torna ainda mais valioso e restrito. Essas espécies acabam se cruzando, mas quem irá mandar ali? Bem, para o rinoceronte será ele, claro. E é aí que o impensável acontece. Um animal de 1.400 quilos, de visão limitada, com um temperamento explosivo, que corre com toda a sua força contra uma criatura ainda maior. Um elefante africano pode pesar de 3 a 6 toneladas. Parece uma batalha perdida, não é mesmo? Para o rinoceronte,
é apenas mais uma forma de demonstrar que ele não se curva, nem diante do maior mamífero terrestre. Essa coragem desmedida, quase irracional, é o que o diferencia. Ele não mede forças, ele as impõe. Sua estratégia é o impacto, e se tiver a chance de atingir o flanco ou a barriga do oponente com o seu chifre de queratina, a vantagem muda de lado. Já houveram casos de elefantes, até mesmo jovens machos, que sucumbiram à investida impiedosa de um rinoceronte decidido. Você pode chamar isso de sorte. Bem, eu chamo isso de coragem. E se ele desafia o maior, imagina o que faz com os menores. Leões, considerados os reis da selva, já foram postos em fuga por rinocerontes solitários. Em diversas ocasiões, felinos se aproximam de filhotes mais frágeis, mas os rinocerontes respondem com uma fúria ancestral. Em segundos, aquele ambiente dominado por leões vira um cenário de debanda. A poeira sobe, os rugidos se transformam em recuos e o rinoceronte avança como um tanque indomável, indiferente ao medo que deveria sentir. Não é à toa que até mesmo os grandes carnívoros preferem evitar o confronto direto com eles. O risco de serem perfurados por um chifre de mais de 1 metro e lançados a uma velocidade de até 60 km por hora é alto demais. E o rinoceronte, como sempre, não recua, mas sim transforma o próprio corpo em uma arma. Não porque quer abater o inimigo, mas porque exige respeito. E na savana africana, respeito não se pede, se impõe. Atualmente, existem 5 espécies de rinocerontes no mundo. Na África, temos o rinoceronte branco, que é o maior de todos, com até 3.400 quilos. E o rinoceronte negro, menor e mais agressivo. Já na Ásia, há 3 espécies. O rinoceronte indiano, o rinoceronte de Java, extremamente raro, pois está seriamente ameaçado de extinção, e o rinoceronte de Sumatra, o menor e também criticamente ameaçado, com menos de 50 exemplares na natureza. Na anatomia do rinoceronte reside o retrato bruto da força. Cada centímetro do seu corpo parece ter sido esculpido pela natureza para resistir, empurrar e destruir. A começar por sua pele espessa, que se assemelha a uma armadura orgânica. Não é à toa que muitos o comparam a um tanque de guerra natural. Essa couraça pode atingir até 5 centímetros de espessura, resistente a mordidas, arranhões e até mesmo ao impacto de galhos e espinhos. Suas patas são colunas de sustentação, robustas e adaptadas, e ele não se trata de um animal lento e letárgico. Em uma arrancada súbita, ele pode atingir velocidades próximas de 60 km por hora. Imagine um bloco de concreto de mais de 1 tonelada vindo em sua direção com a mesma velocidade de um carro urbano. É assim que o rinoceronte impõe sua presença, com potência, massa e impulso. Seus músculos, especialmente no pescoço e nos ombros, são densos e bem desenvolvidos, preparados para impulsionar o chifre, sua arma mais letal. Feito de queratina, a mesma substância que compõe unhas e cabelos, o chifre do rinoceronte pode crescer até 7 centímetros por ano, alcançando mais de 1,5 metro nos maiores indivíduos. E engana-se quem acha que o chifre serve apenas para exibição. Ele é uma verdadeira ferramenta multifuncional. Cavar, limpar o caminho, marcar território e, claro, perfurar com brutalidade qualquer ameaça que se aproxime. No entanto, nem mesmo os titãs da natureza são perfeitos, e o rinoceronte tem uma fraqueza notável, a sua visão. Apesar do seu porte e sensibilidade sensorial com olfato e audição apurados, ele enxerga mal, muito mal. Estima-se que um rinoceronte tenha dificuldade de identificar um objeto móvel a apenas 30 metros de distância. Para um animal tão poderoso, essa limitação sensorial é uma espécie de maldição. E é justamente essa deficiência que, aliada ao seu instinto territorial, que o torna tão imprevisível.
É por isso que, ao avistar um veículo de safari se aproximando, o rinoceronte não hesita. Para ele, aquela silhueta pode muito bem ser uma ameaça, um predador, outro rinoceronte invasor ou algo que simplesmente não deveria estar ali. Ele não tem tempo para parar, analisar ou julgar. A resposta é uma só: ataque. A combinação entre visão limitada e temperamento explosivo transforma o rinoceronte em uma criatura que exige respeito absoluto. Ele não emite avisos longos, o seu silêncio é tenso, e quando ele abaixa a cabeça, inclinando o chifre para frente, a contagem regressiva começa. Não há espaço para subestimar um animal como esse. Ele pode não ter as presas de um leão, nem o tamanho monumental de um elefante, mas sua combinação de força bruta, estrutura impenetrável e atitude inabalável faz dele uma presença que molda o ambiente ao seu redor. Onde há rinoceronte, há silêncio respeitoso. Um caso emblemático ocorreu em 2013, na reserva de Lalibela, na África do Sul. Um guia experiente, ao conduzir um grupo de turistas, encontrou-se em uma situação fatal ao descer do veículo para rastrear rinocerontes a pé. Surpreendido por um desses colossos, que estava escondido na vegetação alta, foi atacado e perdeu a vida. Este incidente ressalta uma verdade incontestável. Mesmo sem a intenção de caçar, o rinoceronte reage com força letal quando se sente ameaçado ou invadido. Essa reação feroz não é fruto de malícia, mas de uma combinação de fatores intrínsecos à espécie. Ao considerar a fauna africana, é comum que leões e elefantes sejam vistos como os símbolos máximos de força. No entanto, o rinoceronte apresenta argumentos sólidos para reivindicar esse título. Sua capacidade de enfrentar e até mesmo afugentar leões demonstra uma coragem e poder notáveis. Além disso, sua disposição para confrontar elefantes, desafiando criaturas de porte ainda maior, evidencia uma audácia rara no reino animal. Fisicamente, o rinoceronte é uma fortaleza ambulante. Diante desses atributos, é plausível considerar o rinoceronte como a verdadeira força da África. Sua combinação de poder físico, comportamento territorial e coragem inabalável, mesmo diante de sua limitação ocular, o coloca em uma posição de destaque no ecossistema africano. Ele não é apenas um gigante herbívoro, é uma entidade que molda o ambiente ao seu redor, impondo respeito e estabelecendo limites claros. Em conclusão, o rinoceronte exemplifica a essência da força bruta aliada à determinação. Sua presença na savana não é apenas notada, mas sentida por todos que compartilham seu habitat. Ele personifica a resistência e a coragem, lembrando-nos constantemente do equilíbrio delicado entre poder e vulnerabilidade na natureza selvagem. Comente o que achou e, por favor, clique no like, se inscreva no nosso canal também. Aproveita e maratona nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Fui!